Olá, boa noite. Estamos só esperando a convidada entrar e a gente inicia a nossa palestra ao vivo de hoje. Oi, Oi, Nisa, tudo bem? Rafael, eu tô de lado, né? Sim, Tudo sua bom? câmera tá virada. Acho que Ai, seu áudio tá um caramba. pouquinho, tá um pouquinho Tá falhando ruim. também. Se eu ficar perto assim, melhora? Não, ele tá Não, parece que tá com algum problema, é. peraí. Mas tá me ouvindo ou nem não tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas tá um pouquinho Tá, eu metalizado. vou, eu vou trocar de fone e já volto. Só um minutinho. Tá bom. A Luísa comentou que a Nisa tá de lado. A gente falou isso, ela vai virar a câmera quando ela voltar. Está ouvindo normal? Oi. Oi, agora sim. Ai, que Pronto. bom. Pensei que, pensei que ia dar problema mais uma vez. Não, talvez Ai, tenha sido o meu ah, fone, esse porque algumas fone é... pessoas, algumas Não, pessoas é o meu comentaram que mesmo. tá normal, aí talvez Ah, tenha sido o meu. olha, Rafael, tu me fez trocar. Tudo bem com Deixa eu você, arrumar. Nisa? Tudo bem contigo? Ai, gente, desculpa, eu tô arrumando aqui. É a Tudo minha extensa certo. experiência com lives no Instagram. Bem, É que gente, eu achei que quanto. ia... Beleza. Oi? Não, pode ir apresentando enquanto eu vou fixar o celular aqui. Certo. Enquanto isso, eu vou apresentando, gente. Meu nome é Rafael Lima. Eu sou monitor do sétimo curso de extensão em saúde sexual, desfechos negativos associados ao comportamento sexual. E como a gente já tinha combinado nas outras lives, toda semana a gente vai trazer um convidado ou uma convidada para falar sobre um dos temas que a gente vai ver durante o curso. Inclusive, nossas inscrições ainda estão abertas. A gente ainda não divulgou oficialmente, mas o início do curso foi adiado para o dia 3 de setembro. Então, quem queria se inscrever e não pôde se inscrever, ainda está aberto. Pode mandar mensagem para a gente via DM ou entrar em contato por e-mail, que daí a gente responde, passa as informações direitinho. E hoje a gente está com a convidada Nisa Lima. Ela é médica, psiquiatra, e ela vai falar para a gente um pouco sobre hipersexualidade e infecções sexualmente transmissíveis. Enquanto isso, gente, quem tiver dúvida, quiser fazer alguma pergunta para a Nisa, fica à vontade para mandar através dos comentários ou através das caixinhas de pergunta também, tá bom? Nisa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer imenso ter você aqui conosco hoje e a palavra está com você. Obrigada, Rafael. Obrigada pela apresentação. Agradeço também o convite. É um prazer estar aqui falando de um tema que eu já tô tendo contato já tem um tempo. E vou começar falando para o pessoal um pouquinho sobre o que é hipersexualidade.
que também tem alguns nomes diferentes, assim, na literatura. Pode ser chamado de comportamento sexual compulsivo, sex addiction, né, no inglês, tipo, dependência de sexo. Então, os autores, ao longo do tempo, né, desde quando esse tema começou a ser estudado, cunharam alguns termos. E esse transtorno, ele já está presente, né, nos manuais, no DSM, que é o da psiquiatria, ainda não, mas a CID-11 já está com uma versão até atualizada. E o conceito básico é que o comportamento sexual compulsivo ele é uma condição no qual tem um padrão persistente de falha de controle de impulso sexual e que ele é tido como compulsivo ou excessivo, né, pelo paciente. E são tidos também como intensos, repetitivos, invasivos, ou seja, eles vêm sem que a pessoa queira e podem ser na forma de pensamentos, fantasias, pode ser um comportamento em si, pode ser um comportamento sexual na prática com adultos, masturbação, pornografia, tem várias formas que isso se manifesta. E, e aí, o que acontece? Na verdade, a pessoa costuma ter um início até bem precoce, na maioria dos pacientes que a gente observa, e a dificuldade, né, além da falta de controle, é a quantidade de prejuízos que isso acarreta para o indivíduo, né? Como qualquer condição que advenha, né, da perda de controle, as pessoas vão acumulando prejuízos em várias esferas da vida, afetiva, na esfera de trabalho, de estudo, na questão financeira, na questão familiar, social. Muitos pacientes, eles deixam de se relacionar, até mesmo por começar cedo, né? Eles, de alguma forma, se isolam ou restringem o seu contato social à questão sexual e não desenvolvem, né? Não se relacionam de outras formas além da sexual. Ou fica mais empobrecido esse universo. Então é como que os pacientes tragam, depois de um tempo, quando eles percebem, né? Tragam esse sofrimento. Fora o sofrimento psíquico, as questões de saúde, que é uma das que a gente vai mencionar agora, na live de hoje. A prevalência, como na maioria das doenças, né? Quem é médico sabe, a gente sempre encontra dados muito mais americanos ou europeus. E o americano é que a prevalência desse transtorno giraria em torno de 3 a 6% da população geral. O que é alto, por exemplo, da esquizofrenia é 1%, e a gente vê bastante paciente, né, com esquizofrenia na prática, na psiquiatria. Então, nos faz pensar que se a gente não está encontrando esses pacientes na nossa prática, tem alguma coisa acontecendo. Ou a gente não está perguntando, ou eles não estão sentindo a vontade para procurar ajuda. E, vamos seguindo, estou com o meu roteiro. A condição, o comportamento sexual compulsivo, ele dificilmente está sozinho. O que a gente observa, na verdade, é que a comorbidade é a regra. O que é comorbidade, né? Quando você tem uma condição e uma outra junto com ela. E no caso dos pacientes compulsivos, é muito comum eles terem uso de substância associado, terem transtornos como depressão, ansiedade, TDAH, transtornos da personalidade ou outros traços patológicos da personalidade, né? E isso tende a agravar o curso da doença, né? Como as outras condições na psiquiatria também. Tem estudos que mostram prevalências assim, até 60%, até mais, de comorbidades psiquiátricas. Então, como eu falei, é a regra, na verdade, né? Não é exceção que a gente encontre esse tipo de situação na prática clínica quando está atendendo esses pacientes. E tanto pela natureza, né, da condição, da compulsão, quanto por esses outros quadros, acaba que pacientes assim, eles se expõem muito a risco. Riscos, principalmente se a gente for pensar do ponto de vista das práticas sexuais. Então, os estudos mostram, tem estudos inclusive no ambulatório, lá no AISEP, né, que funciona no IPQ, já tem um estudo de 2018 que eles aplicam uma escala que a gente chama de escala de avaliação do risco de comportamento. Avaliação de risco. Bom, a gente aplica várias escalas, na verdade, né, pelo caráter de acadêmico e científico, né, do IPQ. E uma delas avalia assim, diversas práticas dos pacientes, como uso de preservativo, uso de substância antes ou durante o ato sexual, parceiros eventuais, parceiro fixo, se você tem conhecimento
que esse parceiro tem ou não alguma infecção sexualmente transmissível e tudo mais. E eles encontraram, nesse estudo de 2018, que quase praticamente 40% dos pacientes eles afirmavam ter relação sexual sob efeito de álcool. E 17% desses entrevistados tinham relação sob efeito de outras substâncias. E o número era bem menor. Então, por exemplo, uso de substâncias. Pacientes que não eram compulsivos, só 1,6% referiam esse tipo de prática. E, na verdade, você ter relação sob efeito de uso de substância tende a te expor mais, porque as pessoas vão. O controle inibitório ele fica menor, né? Então você não considera tanto risco como você consideraria se não tivesse usado alguma coisa. Então, a chance de ter múltiplos parceiros ou de não usar preservativo, por exemplo, aumenta. E aí o que a gente observa, a gente vai cair no tema da live, que é justamente essa questão das infecções sexualmente transmissíveis. Que os estudos vêm mostrando, ao longo, né, das décadas, que como esses pacientes apresentam mais comportamento sexual arriscado, eles tendem a ter uma prevalência maior dessas infecções. Claro que comportamento sexual arriscado não é uma exclusividade deles, na verdade, qualquer pessoa pode apresentar, é só uma questão de aumento de frequência, né? Que a gente observa clinicamente, quando entrevista, né? Quando faz estudo. Então, nos estudos, eles tanto reportam mais, no sentido de, já tive alguma vez, ou tenho no momento, que a maioria dos estudos é assim, são dados reportados, quanto de vez em quando algum estudo faz algum teste, alguns estudos já fizeram isso, né? E conseguiram, assim, dados laboratoriais, por exemplo. E geralmente é bem, é bem mais prevalente nessa população. E por que que isso é uma coisa que preocupa, né? Que as ISTs, e aí quando a gente fala IST é um leque, né? Tem das mais diversas. Dos mais diferentes patógenos, desde as bacterianas, que você trata com comprimido, até infecções que você convive a vida inteira. E os impactos, eles são muito extensos. Então, por exemplo, a gente sabe que, se a gente for pensar na população feminina, a hipersexualidade ela é mais comum. Os dados mostram que os homens eles têm maiores taxas. As mulheres nem tanto. Mas nas mulheres também os estudos ainda são um pouco escassos. A gente tem visto alguns ultimamente. Então, se você for pensar no caso de gonorreia, clamídia, sífilis, em mulheres pode causar doença inflamatória pélvica, pode passar numa gravidez, pode ter uma transmissão vertical, passa para a criança, pode gerar malformação. E muitas vezes são doenças assim que ficam silenciosas por um longo período e causam danos extensos. Estou falando das mulheres, mas nos homens também, enfim. Por exemplo, as maiores, né, que seria HIV, sífilis, hepatite, que são as mais visadas, né? A gente sabe, bom, quem é do meio, o quanto que é deletério. Sem falar, estamos falando só da questão de saúde, mas sem falar do estigma que essas doenças têm ao longo do tempo, né? Que a gente vem tentando combater, que a gente vem tentando naturalizar o cuidado, mas que ainda é muito arraigado, eu vejo, né? Tanto no paciente, na população geral, na comunidade médica, enfim. O estigma, ele ainda existe. Ainda não é uma coisa que foi eliminada. Então tem um impacto muito grande um diagnóstico, né? Ainda hoje, de uma IST viral, por exemplo, que o tratamento é crônico. Então, a gente tem que, enquanto agentes de saúde, a gente tem que estar muito atento. E nos pacientes compulsivos, mais ainda, no sentido de orientar e de investigar essas infecções. No ambulatório, quando os pacientes chegam para avaliação, né? E tem toda uma avaliação psicológica, psiquiátrica, a gente pede uma série de exames, não só sorológico. Eles passam em consulta com o infectologista, que também faz uma anamnese aprofundada do passado médico e atual, e também das ISTs, porque é muito importante que isso seja abordado. E perguntado e orientado também, né? Talvez das ISTs, eu acho que o que mais entristece é o fato delas serem um pouco silenciosas, né? Então a pessoa fica um longo tempo
Ou quando dá sintoma, dependendo, por exemplo, a sífilis, ela dá uma úlcera indolor. Dependendo do lugar que ela aparece, a pessoa não vai nem saber que contraiu. E se ela não se testa, ela vai ficar longo tempo com aquela doença e pode ir complicando, né? Virando secundária, terciária. Alguns outros vírus são um tanto mais incômodos. Por exemplo, a herpes fica mais fácil, ou condiloma, que é o HPV. O paciente ele identifica por conta do incômodo ou da aparência que fica, né? Ou das lesões que surgem. As hepatites também, elas são um pouco mais silenciosas, requerem exames periódicos. Na verdade, falando em testagem sorológica, é para todos, né? A partir do momento que você iniciou uma vida sexual ativa, tem que testar. E enquanto psiquiatra, você vê, eu não estou necessariamente lidando com a questão das ISTs ou no ambulatório, mas eu peço para todos os pacientes, mesmo o paciente de pronto-socorro, paciente de UBS, se é paciente mais novo, eu pergunto, já tem vida sexual ativa? Ativo, mas não estou agora mais ativo, então tem que testar. O paciente até fica achando estranho. O paciente mais velho, na verdade, não tem idade, né? A gente não tem que olhar para o paciente e ficar selecionando. Eu acho que esse aqui precisa testar. Então eu vou pedir. Esse aqui eu acho que não, porque é uma pessoa casada, tem filhos, então essas barreiras têm que sair da nossa mente. E tem que virar exame de rotina, isso é muito importante. Então, para os colegas médicos, eu vi que até a Amanda entrou ainda agora, ela é otorrino, peça para os seus pacientes. Eles vão no otorrino e vão sair com o exame de sorologia, mas tá tudo certo. Tem que ser por aí mesmo. Uma coisa que é interessante nos casos dos pacientes bissexuais, tem várias particularidades, né? Mas já tô até passando aqui para as perguntas, Rafa. É Certo. que. Ô, Nisa, Pode falar. antes de você passar para as Tá. perguntas, teve uma pergunta que veio no comentário, lá no comecinho, quando você estava falando sobre Tá. a prevalência das hipersexualidades, né? Aí o Juliano comentou, extremamente alto. Será que isso também não está atrelado à falta de educação em sexualidade de base? O que desenvolve comportamentos compulsivos? Ixi. Sim, tá atrelado. A questão da educação sexual, meu Deus, né? O Juliano é um excelente colega. E da área da sexualidade, e a gente fez uma pós junto. Beijo, Juliano. Saudade. A educação sexual, ela faz diferença para tanta coisa que se a gente fosse falar aqui, ia ser o tema só disso. Uhum. Mas faz sim. E eu acho que não diria, não vou trazer dados oficiais, mas assim, a impressão que eu tenho é que não é que as pessoas não saibam, mas é que a gente precisa acessar melhor o paciente e a realidade dele e como que ele vive a vida dele, para a gente entender como que a gente vai orientá-lo. Porque essa coisa de falar, use camisinha, isso não é mais a recomendação mais atual e também não é suficiente. Porque não é mais hoje, a gente sabe, assim, não deu, já foi. Não basta você colocar um cartaz no posto de saúde, né, e dizer para as pessoas use camisinhas. Tem que ser mais que isso. Tem que ser um esforço individual nosso, enquanto profissional, mas também tem que ser política pública, né? De educação, de tanto para jovens, tanto pensando numa situação escolar, em que as crianças, né, no seu nível de entendimento e com a sua linguagem, seja falado de sexualidade no geral, enquanto dignidade, enquanto direito, enquanto algo a ser respeitado, né? Respeito ao corpo. Limite, é isso que você fala para uma pessoa mais nova. Quanto falando mesmo de questões de saúde para os mais velhos. E eu acho que a abertura e acolhimento é muito importante. Porque, afinal, os serviços de saúde estão aí, né? Eles estão. Só que as portas têm que estar um pouquinho mais abertas para a gente ouvir e perguntar também para os pacientes sobre isso. Só que eu falei, como é que você passa no caso de médico, estava falando hoje com um aluno que estava acompanhando lá. Como é que eu passei 6 anos da faculdade, mais 3 da residência e não topei com paciente compulsivo? Na verdade, a gente tem que perguntar, a gente tem que abrir espaço no atendimento em saúde, para que essas pessoas falem das suas dúvidas, das suas angústias. Como que é melhor que eu faça? Como que, na situação tal, eu tenho tal e tal prática, como você acha que eu posso me preservar melhor, né?
E a compulsão sexual, ela é uma condição de que está sendo estudada mais ou menos, não tem tanto tempo. E as causas também, como tudo na psiquiatria, é um pouco multifatorial. Então, ô Juliano, a gente sabe que é uma condição que começa relativamente cedo, mas você dá o diagnóstico, né, um pouco mais tarde. A gente não sai diagnosticando jovens e crianças, até porque eles procuram ajuda também depois de um tempo. E tem alguns estudos, até mesmo feitos no ASEP, já correlacionaram, não é uma questão de causa e efeito, ainda é uma questão de condições concomitantes. Situações de abuso na infância, negligência. Abusos que a gente fala são de mais diversas ordens, né? A gente vê que é bem prevalente também na história desses pacientes. Uhum. Negligência física, emocional, também sexual. Eu costumo dizer, eu pensar, né, que o abuso ele é muito assim, quando uma pessoa sofre abuso num dado momento da vida, principalmente na infância, abre um leque gigantesco. Tudo pode acontecer a partir dali, em termos psiquiátricos. Então, a gente vê muita coisa que está relacionada com o abuso na infância. Desde transtorno Uhum. de personalidade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático. E o transtorno hipersexual, ele é um deles. Assim, os dados mostram uma correlação. Não quer dizer que seja causa e efeito. Ah, fui abusado, isso vai acontecer. Essa correlação ainda não foi feita ou provada cientificamente. Uhum. Mas existe ali uma coexistência, né? Uhum. E outra. Ah, mas alguém perguntou alguma coisa? Não, Nisa, por Ah, enquanto tá. não. Beleza. Inclusive, quem está assistindo quiser perguntar, fica à vontade. Ah, A Nisa beleza. está falando sobre hipersexualidade e ISTs, né? Inclusive, Nisa, você comentou um pouquinho sobre a relação, né, entre hipersexualidade e ISTs. Eu queria te fazer uma pergunta. Quais são as ISTs de foco, né, no cuidado com o paciente compulsivo? Geralmente, no serviço de saúde em geral, a gente costuma pedir, quando a gente atende um paciente, seja compulsivo ou não, você tem mais ou menos aquela tríade, né? Você pede HIV, sífilis e hepatites virais. Até para você fazer doação de sangue, você já. São essas mais ou menos, né? E, na verdade, nos atendimentos é até teste rápido, você não precisa nem colher sangue, faz na ponta do dedo. O resultado sai na hora, então se o paciente, qualquer pessoa que esteja em dúvida, nossa, tive uma relação sexual desprotegida, agora eu tenho dúvida, não sei, será que aconteceu alguma coisa? Pode procurar uma UBS, um centro de testagem, o resultado sai imediato. No ambulatório a gente costuma pedir também testes para gonorreia, clamídia, que são ISTs bacterianas, que costumam cursar com uretrite ou corrimento uretral, né, tanto no homem quanto na mulher. Dá para ser feito também, a gente faz na urina de primeiro jato. A herpes, a gente não costuma fazer teste sorológico, porque na verdade a maior parte da população já entra em contato com o vírus em algum momento da vida. Então, se você não tem lesão, você não vai ficar procurando a doença dentro de você. Agora, se você tiver, você trata, né, de alguma forma, não precisa ficar fazendo teste. Então, essas são as principais e também essas que eu citei, né, gonorreia, clamídia, as hepatites e a sífilis, são doenças para as quais a gente consegue fazer profilaxia pós-exposição. Então, você, meu Deus, me expus, sei lá, por algum motivo não tinha preservativo, não estava planejando uma relação, aconteceu. Então, ou em situação de abuso, por exemplo, né, sexual. São ISTs que você consegue tomar uma medicação logo após, para que ela não venha a se desenvolver. Então, por isso que geralmente nos manuais, ou quando a gente cita, são essas daí. Uhum. E para as quais também tem tratamento, né? Como eu falei, seja curativo ou de controle da doença. Então, são essas, basicamente, que a gente coloca em foco na investigação. Entendi. Obrigado, Nisa, pela resposta. Tem uma outra pergunta para você, Nisa. Queria te perguntar. A gente estava falando um pouquinho sobre educação sexual, né, que não é o tema da live, mas acaba não dando para dissociar muito esses dois temas, já que a gente está falando sobre hipersexualidade. Queria aproveitar para te perguntar
Como que a gente aborda a prevenção às ISTs no contexto da hipersexualidade? Com o paciente, eu acho que, como eu te falei, dificilmente alguém nunca ouviu falar, mas a gente tem que buscar ser insistente, enfático, né, e assertivo com os pacientes, especialmente os pacientes que buscam atendimento por causa disso. Então, as práticas elas têm que ser investigadas, né? Como que o paciente se relaciona, orientação e tudo mais, para a gente entender como que ele está se expondo ao risco. E fazer o teste, isso é fundamental, não adianta só orientar, então a gente tem que saber como que esse paciente está nesse momento. E testes e outros exames também, né, gente? Então, saúde no geral, né? O cuidado ele é integrado. E, bom, e aí você, se tiver algum IST naquele momento, você trata, e se não tiver, a gente orienta do melhor prevenção para aquele paciente, que é o que a gente chama de prevenção combinada, quando você junta. Que prevenção combinada é um conceito até mais recente, né? Que vai além também só do que. Oh, desculpa. Então, é quando você junta formas de prevenção que se adequam àquele caso. Então, pode ser preservativo, junto com alguma profilaxia pré-exposição, ou alguma questão comportamental, preservativo feminino, masculino. No caso, tem outros tipos de dispositivos, por exemplo, o próprio lubrificante ele já ajuda para evitar lesão, né? Em algumas práticas. Tem até gel, enfim. Anti-HIV tem muita coisa. Não é bem minha praia, mas eu já fico com o geralzão. São essas que eu falei, né? Mas, como eu disse, o universo da prevenção e da profilaxia e da prevenção, ele tá bem avançado hoje em dia. E é bem interessante, assim. A gente vê como que tá avançando a questão tanto de profilaxia, até de vacina, já tá saindo. E por aí vai. Diversas coisas. Então, eu acho que o importante é que a gente não deixe passar. Talvez o mais importante da prevenção seja isso, você não parta do óbvio, assim, o óbvio ele precisa ser dito. Então, não parta do princípio que o seu paciente sabe, pergunte para ele o que ele sabe. Entenda como que está o entendimento dele daquilo e oriente onde procurar uma sessão de emergência, onde que eu vou, o que que eu tomo, e fazer, agir, enfim, mesmo que seja uma exposição acidental ou não programada, saber como agir. Então, eu acho que é isso. A gente está Uhum, aberto a ouvir e orientar, uhum. conforme a gente perceber o entendimento do paciente nesse sentido. Legal, Nisa, obrigado pela resposta. O Éder mandou um comentário também. Ele perguntou se você podia comentar um pouco sobre PrEP, se é indicado nesses casos e se tem contraindicação ou risco. Ai, foi o Éder. Isso, Éder. Éder, então. Se você for ver as populações que o PrEP está indicado, PrEP no caso, né? Não está escrito lá os hipersexuais, mas super se aplica, na verdade. A PrEP, ela está indicada, no caso, para pessoas que têm maior risco de entrar em contato, né, ou que vive com um parceiro sorodiscordante, caso gays ou homens que fazem sexo contra os homens, pessoas trans, trabalhadores do sexo, ou pessoas que frequentemente deixam de usar camisinha em relações sexuais. Então você vê que não está explícito lá, mas é um grupo de pacientes que sim, com certeza se beneficia e pode procurar. Inclusive, quem faz uso repetido de profilaxia pós-exposição já é uma indicação, né? Então, se você está usando o tempo todo aquele esquema, então você pode usar a PrEP em si, que é um super eficaz, né? E também está super. Tem vários locais em São Paulo já que atendem, então é bem bacana. As indicações são basicamente essas. As contraindicações ficam para os infectos, o Éder, porque eles são a galerinha que está prescrevendo e passando, tem no SUS, né? Dá para comprar também. Mas agora, recentemente, eu tinha até lido que os convênios, não os convênios, mas estava tendo um formulário para que o paciente que passa em particular consiga pegar no SUS. E tem que pegar mesmo, né? Enfim, uma forma de prevenção tão eficaz, né? Que no Brasil está disponível no SUS, tem país que não está. A gente fala tanto, né, do nosso país, mas tem coisas que são bem bonitas aqui.
que dá Uhum. super certo. Mas a minha teoria, a minha hipótese é de que os pacientes com compulsão eles deveriam estar lá na cartilha do Ministério, assim, como um grupo em que a PrEP é recomendada. Uhum. É isso, obrigado, Nisa. O Ricardo comentou, Obrigada. né? É importante lembrar também sobre o HTLV. Por possuir baixa morbidade, os portadores podem ser transmissores silenciosos quando não são sabedores da sua condição de portador. Aí, se você puder comentar rapidamente o que é o HTLV, e aí a gente parte para a última pergunta para a gente finalizar a live. O Ricardo, se é infecto, será, meu Deus do céu? Porque se ele for, ele vai saber falar melhor que eu. O HTLV é o vírus linfotrópico humano. E ele, de fato, é um vírus que fica silencioso e pode causar alguns problemas neurológicos e até condições psiquiátricas. E, se eu não me engano, doenças linfoproliferativas. Mas é o que eu Certo. tinha comentado, Ricardo, que o que entristece um pouquinho das ISTs é isso, é o tempo que elas ficam silenciosas no organismo, né? E aí você passa longos anos, dependendo, né, da doença, transmitindo e às vezes tendo algum tipo de dano no seu corpo e não sabe. E transmite para as pessoas e continua adoecendo. Então, na verdade, a forma, além da gente se prevenir, a gente se testar. Tem que se Uhum. testar, pelo menos uma vez por ano. Todos nós. Sempre bom lembrar, né, Nisa? É. Gente, obrigado a todo mundo que participou, que mandou comentário. Nisa, pra gente finalizar, eu queria te perguntar não, né? Te solicitar, pedir para você comentar um pouquinho sobre sua pesquisa, o que você está pesquisando no momento. Então, a minha pesquisa de mestrado é exatamente o tema da live, mas Uhum, é um estudo de prevalência. O ambulatório, ele já, ao longo do tempo que ele funciona, né? Já tem um bom tempinho. Tem uma boa quantidade de pacientes que passaram por lá, alguns ainda estão por lá. E como eles passam por toda essa avaliação inicial, que é a avaliação psiquiátrica, psicológica e com o infectologista, a gente tem bastante dado nesse sentido, né? Das sorologias, dos exames de sangue e tudo mais. E aí, junto com o Dr. Marcos Canavino, que é o chefe do ambulatório, a gente decidiu fazer um estudo, um levantamento da frequência dessas ISTs nesses pacientes. A gente tem os compulsivos, tem também os que são controles, ou seja, que não tem compulsão. Então, a nossa ideia é pegar esses dois grupos e fazer uma comparação e ver, através de testes estatísticos, né? Fazer uma comparação se tem diferença aí. Então, se. E também não só a prevalência em si, mas o quanto que a severidade da compulsão pode interferir. Ou seja, será que pacientes que têm graus mais severos de compulsão costumam se infectar mais? É uma pergunta, né? Ou será que o paciente, ou o quanto que o paciente, se ele está deprimido, se está ansioso, os que estão mais tempo deprimidos, ansiosos, será que eles também se infectam mais? Então, e dos que já têm HIV, será que eles estão se cuidando direitinho? Então, são as perguntas centrais, assim, do nosso estudo. E já está próxima a qualificação, está uhum, quase que aqui, já. uhum. Vai ser esse ano ainda. Então, a gente está com o banco de dados certinho, né? Para começar a rodar os testes estatísticos. E aí a gente vai ter esse dado aqui, né? Em São Paulo, aqui na MPQ, a gente vai conseguir ter uma prevalência e comparar com a população geral. Porque, ó, já adiantando, a população geral em HIV é 0,5%. Em compulsivos, dependendo do estudo, chega a 10, 12%. Então é muito mais alto. Estudos em outros países, mas assim, a gente já tem uma suspeita de que seja bem alto. Ou seja, é um agravo que atinge essa população de pacientes que precisa ser olhado e precisa ser cuidado. Isso tem que ser, isso tem que ter um foco, tem que incidir uma luz sobre isso, porque essas pessoas se expõem mais pela sua condição e precisam ser mais cuidadas nesse sentido. Certo. Nisa, obrigado por ter comentado um pouco sobre sua pesquisa. É incrível a sua pesquisa, inclusive, muito importante, né? Obrigada. Boa sorte aí na continuidade, na sua qualificação. Queria agradecer novamente você ter aceitado o convite para vir falar com a gente um pouco aqui nessa palestra ao vivo, né? Um tema tão importante e que a gente sabe que não é muito discutido, então muito legal a gente construir esse espaço, né? Obrigado a todo mundo que assistiu também, que participou da live.
E semana que vem a gente traz uma próxima. Eu vou divulgar ainda essa semana qual vai ser o tema, quem vai ser o convidado. É só ficarem atentos aí no nosso Instagram. Obrigada, Rafael. Obrigada a todo mundo. Ano que vem eu já volto com os dados estatísticos, viu? Com as frequências. A gente faz uma nova live para mostrar os resultados. É isso aí. Obrigado, Nisa. Tchau, 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 gente. gente. Boa Tchau. noite. Tchau, Boa tchau. noite.